Você confiaria sua vida a um homem que guarda a porta, mas não a atravessa nem morto? Durante anos, Marcelo trabalhou como porteiro em um dos prédios mais antigos de São Paulo. Localizado na Avenida Angélica, o edifício Rui Barbosa parecia congelado no tempo, com seus azulejos trincados, elevadores barulhentos e corredores escuros. Marcelo era conhecido por ser pontual, sério e extremamente reservado. Não trocava mais do que meia dúzia de palavras com os moradores e nunca aceitava convites para subir. Mas apesar da distância, ele era respeitado. Quando alguém tentava burlar as regras do condomínio, era Marcelo quem colocava a ordem. Ele sabia de tudo. Quem traía, quem escondia dívidas, quem chorava sozinho no corredor. Mas havia algo estranho em seu comportamento. Marcelo nunca virava as costas para a porta. Ele passava horas ali, sentado, sempre de frente para o portão de entrada. Nunca o viam olhando para dentro. E, principalmente, ninguém jamais o viu dormir. A obsessão de Marcelo com a portaria passou a chamar a atenção dos mais antigos. Um zelador aposentado dizia que o prédio era amaldiçoado. Que nos anos 60, um antigo porteiro chamado Álvaro desapareceu ali mesmo, na guarita. Nunca encontraram o corpo. Apenas o rádio da portaria continuava tocando uma mesma música dos anos 50, mesmo sem estar ligado. Marcelo parecia saber dessa história. Toda vez que alguém perguntava sobre Álvaro, ele desviava o olhar, ou simplesmente mudava de assunto. Em uma noite de novembro, uma nova moradora, chamada Isabela, decidiu gravar um vídeo com o celular enquanto voltava da balada. Ela estava embriagada e rindo sozinha no elevador, quando ouviu uma voz masculina sussurrando seu nome. Pensando ser algum vizinho fazendo trote, ela saiu do elevador e começou a filmar o corredor. No vídeo, algo aparece por apenas 2 segundos. Uma sombra parada do lado de fora da porta de seu apartamento, imóvel, mas com olhos que brilhavam como faróis. Ela gritou e correu. Marcelo foi o único a responder ao chamado. Mas quando chegou, simplesmente disse: "Não abra a porta quando ele chamar." Isabela ficou traumatizada. Passou dias sem sair de casa. A sombra apareceu novamente, segundo ela, na noite seguinte, mas dessa vez, já estava dentro do apartamento. E mesmo assim, Marcelo não subia. Ele sempre dizia que a função do porteiro é proteger a porta, nunca atravessá-la. Moradores começaram a desconfiar que Marcelo sabia demais. Um síndico tentou demiti-lo, mas na manhã seguinte foi encontrado morto no elevador, com o pescoço torcido e os olhos arregalados como quem viu algo do outro lado. As câmeras foram checadas, mas todas as imagens da madrugada estavam corrompidas. Um por um, moradores começaram a se mudar. Até que restaram apenas 2, Isabela e Marcelo. Numa noite silenciosa, ela resolveu espiar pela portaria. Viu Marcelo em pé, imóvel, encarando alguém do outro lado do vidro. Quando ela se aproximou, viu que não havia ninguém lá fora. Mas Marcelo falava com algo ou alguém em voz baixa: "Eu estou aqui, como prometido. Você não vai entrar." Ele então virou o rosto lentamente e disse para ela voltar. Só que sua voz não era mais a mesma. Na manhã seguinte, a portaria estava vazia. O prédio também. Nenhum vestígio de Isabela, nenhum sinal de Marcelo. Apenas um rádio antigo tocava uma música dos anos 50, num volume extremamente baixo, quase como um lamento. A guarita estava intacta, mas algo chamava a atenção. No chão, havia marcas de pés queimados, como se alguém muito quente tivesse ficado ali por horas. Um novo porteiro foi contratado meses depois. Mas algo curioso aconteceu. Assim como Marcelo, ele nunca virava de costas para a porta. E, certa vez, em uma madrugada chuvosa, um entregador ouviu ele sussurrar: "Você não vai entrar. Eu estou aqui." A história do prédio Rui Barbosa se perdeu com o tempo, mas vizinhos da região ainda juram que toda vez que um novo porteiro chega, ele já sabe exatamente o que fazer. Porque não é um trabalho. É uma maldição. Uma vigília eterna contra algo que está sempre tentando passar por aquela porta.
Se você mora em prédio, observe bem o seu porteiro. Veja se ele evita olhar para dentro. Se ele se recusa a contar histórias. E principalmente, se ele nunca vira de costas para a porta. Talvez ele não esteja ali para te proteger de gente estranha. Talvez ele esteja protegendo o mundo de algo que já está dentro. Comenta aqui embaixo. Você já viveu algo estranho em algum prédio antigo? Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha essa história com quem sempre passa pela portaria, sem perceber o que tem atrás do vidro. Você já percebeu que alguns portões têm olhos? Olhos que observam cada um dos seus passos. Mas, e se esses olhos não fossem humanos? Júlia sempre foi uma mulher de hábitos simples. Trabalhava como analista de sistemas em uma empresa no centro e morava sozinha em um prédio no bairro Vila Progresso, um lugar tranquilo, sem muitas opções de lazer ou comércio, mas seguro. Era o tipo de edifício antigo, com paredes espessas e um hall de entrada que não via uma reforma há anos. Ela tinha um porteiro, seu nome era Edgar, um homem de uns 50 anos, que parecia conhecer todas as histórias do bairro. Ele nunca deixava de cumprimentá-la pela manhã e sempre tinha algo a dizer sobre o tempo, sobre a vizinhança ou sobre a vida dos outros moradores. Mas, conforme o tempo passou, Júlia começou a perceber algo estranho. Edgar nunca saía do prédio. Ele estava sempre lá, a qualquer hora do dia ou da noite, com um sorriso enigmático no rosto. Mas o mais curioso, sempre que alguém se aproximava da portaria, seus olhos pareciam se fixar, como se estivesse esperando algo. A princípio, Júlia pensou que fosse uma coincidência. Afinal, os porteiros, de alguma forma, têm esse olhar atento. Mas quanto mais ela observava Edgar, mais ela se sentia incomodada. Ele nunca piscava. Seus olhos, pálidos e profundos, estavam sempre ali, observando tudo. Uma noite, após voltar do trabalho, Júlia percebeu que Edgar estava olhando fixamente para ela, mas com uma expressão ainda mais estranha. Ela sentiu um arrepio quando ele disse, sem mais nem menos, "Não se preocupe, o portão nunca vai se fechar quando você estiver aqui." O que aquilo significava? Júlia não sabia, mas a partir dali, algo começou a mudar. Ela começou a notar que os outros moradores evitavam se aproximar da portaria. Aqueles que passavam por Edgar sempre olhavam para o chão ou para o lado, mas ninguém mais falava com ele. Quando ela perguntava a alguém sobre Edgar, as respostas eram vagas, desconfortáveis. Alguns diziam que ele estava ali há muitos anos e que ninguém sabia exatamente de onde ele vinha. Outros falavam que Edgar tinha uma maneira peculiar de agir, como se não fosse completamente humano. Uma noite, depois de uma semana estranha, Júlia recebeu uma carta misteriosa, entregue diretamente em sua porta. Ela não reconheceu o remetente, mas ao abrir, leu algo que fez seu sangue gelar. Edgar não é quem você pensa que ele é, cuidado com os olhos dele. Ela tentou ligar para a administração do prédio, mas ninguém atendeu. Sentindo-se desconfortável, resolveu sair para dar uma volta. No caminho até a rua, ela foi interrompida por um barulho estranho vindo da portaria. Ao olhar por entre as grades, viu Edgar parado, imóvel, com os olhos fixos no portão. Seu rosto estava pálido e suado, e ele parecia murmurar algo em voz baixa, como se estivesse falando consigo mesmo. Então, de repente, o portão começou a se mover, por mais que ninguém o tocasse. Júlia congelou de medo. Ela viu a sombra de algo gigantesco se aproximando da entrada, algo que não parecia humano. Os olhos de Edgar brilharam como luzes de farol, e ela percebeu que ele não estava mais ali para proteger a entrada, mas para impedir que o que estava do outro lado entrasse. Ela então ouviu a voz de Edgar, mais alta e mais distorcida do que nunca, gritando, "Saia daí! Ele está vindo!" Júlia correu para fora do prédio, sem olhar para trás. Ela não sabia o que havia acontecido com Edgar, mas nunca mais o viu novamente. No dia seguinte, a portaria estava fechada e o prédio parecia vazio. Ela tentou procurar por respostas, mas a administração alegou que Edgar havia sido transferido para outro local. Quando Júlia perguntou sobre sua transferência, ninguém soube dizer para onde ele tinha ido, nem por quê. As semanas passaram e o incidente foi esquecido, até que um dia, ela viu um novo porteiro chegando ao prédio. Ele parecia normal, mas quando olhou para a portaria, ela percebeu algo perturbador.
O porteiro olhava fixamente para ela, com os mesmos olhos penetrantes e vazios que Edgar tinha. Ela tentou desviar o olhar, mas sentiu que era impossível. Como se estivesse presa àqueles olhos, como se estivesse sendo observada por algo que não deveria estar ali. Ela então se lembrou da carta misteriosa e da advertência. E se o porteiro fosse apenas o novo guardião de algo ainda mais antigo? Algo que já estava dentro daquele prédio, esperando para sair. Às vezes, os olhos que te observam não estão ali para te proteger. Eles estão ali para te vigiar, para garantir que você não saia do lugar, ou que não entre. O que você faria se percebesse que o porteiro da sua casa não fosse apenas um homem, mas algo muito mais sinistro? Comenta aí embaixo, compartilhe esse vídeo com alguém que vive em um prédio antigo, e não esquece de ativar o sininho para mais histórias arrepiantes. Cuidado com os olhos, eles podem ser a última coisa que você vê. Você sabia que o porteiro tem o poder de decidir quem entra e quem sai? Mas e se ele tivesse o poder de decidir também quem sai da vida? Carlos sempre foi uma pessoa organizada. Trabalhava como advogado em um escritório no centro da cidade e morava sozinho em um prédio residencial na zona norte de São Paulo. A vida de Carlos era tranquila, até que ele teve que fazer uma mudança inesperada, indo para um novo apartamento. O prédio era velho, mas bem cuidado, e ele não pensou duas vezes ao alugar o imóvel. O que o fez sentir desconforto, porém, foi o porteiro. Seu nome era José, um homem alto e com um olhar vazio. José sempre foi educado com Carlos, mas havia algo nas atitudes do porteiro que incomodava. Carlos nunca o via sair do prédio. Sempre que ele saía ou entrava, José estava ali, olhando, observando, mas nunca se aproximava ou falava com ninguém além de cumprimentar, de forma automática. Ao longo das semanas, Carlos percebeu que havia algo estranho no prédio. Não era apenas o porteiro. As pessoas começavam a desaparecer. Pessoas que estavam ali há anos, de repente, sumiam sem deixar vestígios. Carlos inicialmente pensou que fossem mudanças comuns, mas logo o padrão ficou claro. Todas as pessoas desapareciam após interações com José. Certa noite, depois de voltar de uma reunião tardia, Carlos passou pela portaria e viu José em uma conversa animada com um morador do terceiro andar. O homem parecia inquieto, e Carlos, curioso, resolveu esperar um pouco para observar. Não demorou muito e o morador se retirou, mas algo no comportamento dele parecia estranho. Seus olhos estavam arregalados, como se tivesse acabado de ver algo terrível. José sorriu para ele, mas Carlos sentiu um arrepio. O homem se afastou rapidamente e entrou no elevador. Carlos não pensou muito, mas naquela noite, ao tentar dormir, não conseguia tirar a imagem daquele homem perturbado da sua mente. Foi quando ele começou a perceber o padrão. Vários outros moradores estavam agindo de forma estranha, como se estivessem em um estado de terror, mas nunca falavam sobre o que estava acontecendo. O medo era palpável, mas ninguém ousava questionar. Uma semana depois, Carlos resolveu investigar. Ele passou pela portaria durante o dia e viu que José estava novamente em sua posição, mas não estava sozinho. Uma mulher, aparentemente nova no prédio, estava conversando com o porteiro. Ela parecia hesitante e nervosa. Ao ver Carlos se aproximando, ela olhou rapidamente e, em um gesto quase imperceptível, sibilou: "Não confie nele, ele não é quem você pensa." Carlos tentou falar com ela, mas ela rapidamente se retirou para o elevador. Antes que o elevador fechasse, ele viu uma expressão aterrorizante no rosto dela, como se estivesse desesperada para escapar de algo invisível. E então, foi só aí que ele percebeu: a mulher nunca mais foi vista. Determinado a entender o que estava acontecendo, Carlos decidiu confrontar José na noite seguinte. Ele entrou na portaria e, com a voz firme, perguntou: "José, o que está acontecendo aqui? Onde estão os outros moradores?" José olhou para ele com seus olhos vazios, mas um sorriso incomum apareceu em seu rosto. "Você não vê? Eles estão todos ao seu redor, aguardando. Eles nunca se vão, Carlos. Todos somos parte do mesmo jogo." O coração de Carlos disparou. Ele tentou sair, mas o porteiro segurou pelo braço com uma força sobrenatural, impedindo-o de se mover. José continuou:
Eu sou o guardião. A única porta que você tem para a liberdade é essa. De repente, as luzes da portaria começaram a piscar, e Carlos ouviu sussurros vindos dos corredores. Era como se as paredes estivessem falando com ele, clamando por sua atenção. Ele se virou para fugir, mas antes que pudesse alcançar a porta, uma mão fria se estendeu do corredor. Era uma figura sombria, uma silhueta pálida com os olhos escuros e vazios. Ela o puxou para dentro da escuridão. E naquele momento, ele percebeu a verdade. José não era o porteiro do prédio. Ele era o guardião da morte, mantendo as almas presas dentro daquele lugar, para que ninguém nunca saísse. Carlos nunca foi visto novamente. No dia seguinte, os moradores que ainda restavam perceberam que algo estava diferente. O prédio parecia mais vazio, mais silencioso, mas não sabiam ao certo o que havia acontecido com o advogado. O porteiro José continuou lá, com seu sorriso vazio, aguardando o próximo. Ao longo das semanas, mais e mais moradores desapareceram. Mas ninguém questionava. Eles simplesmente aceitavam que o prédio os estava consumindo lentamente. Os que restaram começaram a temer o que José faria com eles. Eles já sabiam o que acontecia quando alguém perguntava demais. Ele não apenas os mantinha presos naquele lugar. Ele os fazia desaparecer para sempre. O prédio era como uma armadilha, e o porteiro, o homem que parecia inofensivo, era o único que tinha chave para o que estava além daquela porta. Um dia, um novo inquilino chegou ao prédio. Ele não sabia dos mistérios do lugar. E como todos os outros, ele logo foi atraído pela presença de José na portaria. E assim o ciclo recomeçou. Você já teve a sensação de que alguém está controlando sua vida sem que você perceba? E se esse controle for mais do que psicológico? E se o porteiro da sua casa for mais do que um simples trabalhador? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não deixe que ninguém entre no seu prédio, sem saber o que está esperando do outro lado da porta. Inscreva-se no canal e ative o sininho para mais histórias sobre o que se esconde em lugares onde ninguém ousaria olhar. Às margens do lago, algo despertava nas águas escuras, esperando o momento certo para se revelar. Sérgio sempre foi fascinado por lendas e mistérios. Quando recebeu uma proposta para documentar um projeto ambiental em um lago isolado na região de Serra Negra, ele não hesitou. A região era conhecida por sua paisagem intocada, com águas cristalinas que contrastavam com a densa floresta ao redor. Mas o que ele não sabia é que, por trás de toda essa beleza natural, havia uma história sombria, escondida nas águas profundas. O lago era cercado por uma lenda local que falava sobre uma criatura que emergia apenas nas noites de lua cheia. Os mais antigos diziam que o monstro do lago já havia levado muitas vidas e que o silêncio nas noites mais escuras era quebrado por um som estranho, como se algo submergisse e arrastasse suas vítimas para as profundezas. Mas Sérgio, cético como sempre, não acreditava nessas histórias. Ele estava lá para filmar a biodiversidade local e contribuir com dados científicos. Na primeira noite, ele se instalou em um chalé próximo à margem do lago. A paisagem ao redor era encantadora, mas algo na quietude da natureza parecia inquietante. Durante o dia, ele filmou a fauna e a flora da região, mas ao anoitecer, uma estranha sensação de desconforto tomou conta de Sérgio. O ambiente se tornava gelado de forma súbita, e ele sentia que estava sendo observado, mesmo sem ver ninguém por perto. Sentou-se à beira do lago, tentando captar uma imagem do reflexo da lua nas águas tranquilas. Foi quando ouviu o som de algo quebrando a superfície da água, como se algo grande estivesse se movendo ali. A princípio, pensou ser algum animal, talvez um peixe de grande porte. Mas o som era diferente, parecia um arrasto, como se algo estivesse se arrastando lentamente para a margem. Ele tentou ignorar e continuou a filmar. Mas quando olhou para o reflexo da lua na água, algo nas sombras o fez parar de respirar. Uma forma sinuosa, escura, estava se movendo rapidamente sob a superfície. Sérgio sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O lago estava vivo, e algo o observava. Na manhã seguinte, Sérgio tentou racionalizar o que havia visto. Talvez fosse apenas uma ilusão ou um reflexo distorcido. Porém, ao sair para filmar novamente, notou algo estranho nas margens do lago. Marcas profundas na terra,
como se algo grande tivesse arrastado-se por ali. Curioso, ele seguiu as marcas até um ponto onde a vegetação estava mais densa e, com um pouco de esforço, conseguiu abrir um caminho para uma pequena clareira. Ali, no centro, havia uma grande pedra, coberta por musgo, com um símbolo estranho esculpido em seu topo. O símbolo parecia antigo, muito mais antigo do que qualquer outra coisa que Sérgio já tinha visto. Ele filmou o local, mas a sensação de estar sendo observado não o deixou em paz. Ele pegou o símbolo como referência e, ao voltar ao chalé, tentou procurar mais informações sobre ele. Foi quando encontrou algo interessante em um livro antigo da biblioteca local, A Lenda da Criatura do Lago, que falava sobre um antigo culto que havia habitado a região. Os moradores locais acreditavam que a criatura do lago era uma entidade venerada por esses cultistas, que a alimentavam com sacrifícios humanos. Aqueles que tentavam fugir eram tragados para o fundo do lago, onde, segundo a lenda, a criatura guardava sua próxima vítima. A história parecia absurda, mas à medida que a noite se aproximava, Sérgio não conseguia tirar a imagem da criatura da sua cabeça. As marcas na terra e o símbolo esculpido na pedra faziam sentido de forma assustadora. À medida que o sol se punha e a lua cheia começava a surgir, o ambiente ao redor do lago se tornava ainda mais sombrio e silencioso. Ele estava prestes a sair para filmar mais uma vez, mas algo o deteve. O som da água se movendo, arrastando-se na margem, estava de volta. Ele olhou para o lago e, no reflexo da lua, viu uma sombra enorme subindo à superfície. A criatura, ou o que quer que fosse, estava lá. Ele sentiu um calafrio gelado percorrer sua espinha. Algo estava errado. Sérgio, paralisado pela visão, observou a forma se aproximando da margem. Era uma sombra de proporções monstruosas, com tentáculos que se moviam suavemente na água, saindo e entrando, como se estivesse caçando algo. Seus olhos, grandes e brilhantes como faróis, refletiam a luz da lua com uma intensidade quase sobrenatural. Sérgio queria correr, mas seu corpo não respondia. Ele sentia um medo profundo, como se a criatura o estivesse atraindo para ela, como uma presa seduzida por algo maior do que ele. A água do lago começou a agitar violentamente, e uma onda de vento gelado soprou com força, fazendo com que ele perdesse o equilíbrio. A criatura, agora vista, emergiu parcialmente das águas, revelando uma massa de tentáculos e uma forma monstruosa, coberta de escamas escuras. Ela parecia se arrastar para a terra firme, mas algo a deteve. Os tentáculos começaram a se contorcer no ar, e a criatura soltou um som gutural que parecia penetrar a mente de Sérgio. Ele sentiu uma dor intensa na cabeça, como se sua própria consciência estivesse sendo rasgada por uma força invisível. Ele conseguiu se mover, finalmente, e correu desesperado de volta ao chalé, mas a criatura não o seguia. Ela apenas permanecia ali, observando-o com olhos penetrantes, como se soubesse que ele já estava marcado. Quando chegou ao chalé, trancou as portas e janelas, mas o medo não o deixava. Ele sabia que algo horrível estava acontecendo, e sabia que não poderia deixar o lago sem consequências. Ele pegou a câmera e filmou a criatura mais uma vez, com a esperança de provar que não estava louco. Mas, ao olhar o vídeo, algo estava errado. As imagens estavam distorcidas, e, no final da gravação, havia um rosto humano que não estava lá antes. A face de um homem, pálida e ensanguentada, estava surgindo do fundo do lago, sorrindo para ele com um olhar vazio. Na manhã seguinte, o rádio local transmitiu uma notícia alarmante: Sérgio havia desaparecido. O chalé estava intacto, mas não havia sinais dele. A câmera estava no centro da sala, ligada, com a última gravação ainda em exibição, mas ninguém conseguia entender as imagens. Quando a polícia investigou o lago, nada foi encontrado. O local estava calmo, e o reflexo da lua nas águas era tão sereno quanto no primeiro dia. Mas os mais velhos da vila sabiam o que havia acontecido. Eles sabiam que a criatura do lago estava em busca de sua próxima vítima, e que ninguém que tocasse as águas do lago jamais escaparia de sua maldição. E você, teria coragem de se aproximar desse lago? Ou, quem sabe, você já se atreveu a tocar as águas? Se gostou dessa história, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe nos comentários. O que você faria se encontrasse a criatura do lago? Lembre-se, o lago pode estar mais perto do que você imagina. Você já pensou no que aconteceria se o porteiro de um prédio recebesse ordens,
De alguém que está morto? Pedro era o novo morador do edifício Saturno, um prédio antigo, com quase 80 anos de história, localizado no centro histórico de Salvador. O imóvel tinha um charme decadente, portas de madeira pesada, elevadores com grades e um silêncio constante que incomodava mais do que tranquilizava. O porteiro, seu Alfredo, era um senhor de idade avançada, com o rosto enrugado, mãos calejadas e um olhar sempre distante, como se estivesse preso em outra época. Mesmo assim, era educado e discreto, e os moradores pareciam respeitá-lo com um misto de temor e gratidão. Pedro, curioso, tentou puxar conversa algumas vezes, mas Alfredo só falava quando precisava. Ele nunca saía da portaria, nunca se ausentava, e parecia sempre saber quando alguém ia chegar, mesmo antes do interfone tocar. Certa noite, enquanto voltava de um jantar, Pedro viu Alfredo falando sozinho. Mas não estava murmurando como um idoso comum. Ele respondia pausadamente, como se estivesse recebendo ordens. E o mais estranho, estava olhando para um espelho antigo pendurado atrás da bancada da recepção. No reflexo, Pedro jurava que havia outro rosto ali. A imagem no espelho durou só um instante, mas foi o suficiente para deixar Pedro perturbado. Ele subiu correndo, mas não conseguiu dormir. Nos dias seguintes, começou a notar padrões. Todas as madrugadas, às 3h33, Alfredo anotava algo em um caderno velho e colocava um envelope embaixo da porta de um dos apartamentos. Quando o sol nascia, o morador daquele apartamento simplesmente desaparecia. Não avisava ninguém, não deixava rastros, nem objetos. Era como se tivesse evaporado. Pedro tentou alertar a administração, mas a resposta foi direta: não se envolva. O prédio tem suas regras. Ele ficou em choque. Começou a vasculhar arquivos públicos e descobriu que, há décadas, o edifício Saturno foi palco de uma tragédia. Um antigo administrador, chamado Álvaro Lessa, foi assassinado ali mesmo, na portaria, após descobrir um esquema de seitas ocultistas envolvendo antigos moradores. Acreditava-se que ele assombrava o prédio, mas com o tempo as histórias viraram lendas. Pedro agora tinha certeza. Alfredo estava recebendo ordens de alguém que já morreu. E o espelho era a passagem. Na tentativa de entender melhor, Pedro decidiu passar uma noite inteira acordado no saguão, fingindo esperar uma visita. Às 3h33 em ponto, Alfredo se levantou, virou-se para o espelho e começou a conversar, com a voz mais firme que Pedro já ouvirá. Sim, senhor Lessa. Hoje será o 17A, como o senhor ordenou. Em choque, Pedro pegou o celular e começou a filmar. Mas quando olhou para a tela, o reflexo de Alfredo era diferente. O rosto dele no espelho era jovem, com olhos negros e sem expressão. Aquilo não era apenas uma alucinação. O espelho estava revelando o verdadeiro rosto do porteiro. Ou pior, o que havia assumido o lugar dele. Pedro correu de volta ao apartamento, e quando tentou revisar a filmagem, o vídeo estava corrompido, com um ruído estranho no áudio e uma frase repetida em voz distorcida: o espelho é a porta. O espelho é a porta. No dia seguinte, o morador do 17A não apareceu. Pedro desceu e encontrou o envelope. Estava vazio, exceto por uma marca de sangue e a mesma frase escrita à mão: ele viu. A partir dali, Pedro percebeu que havia se tornado o próximo alvo. Sabendo que não tinha muito tempo, Pedro planejou sair do prédio. Mas ao tentar ir embora, percebeu que a porta principal não abria mais. Nem com força, nem com chave. Os elevadores pararam de funcionar. As luzes piscavam. E o pior, Alfredo não estava mais na portaria. O espelho, agora rachado, refletia o corredor vazio atrás dele. Mas Pedro jura que viu seu próprio reflexo virar-se sozinho e sorrir. Naquela madrugada, gritos foram ouvidos vindos do 12B, o apartamento de Pedro. Mas ninguém subiu para verificar. Pela manhã, a portaria estava em ordem. Alfredo havia voltado ao seu lugar habitual, calmo, com um novo envelope em mãos. No livro de registro, havia um novo nome riscado. O 12B agora estava vago. Um novo morador chegou semanas depois, sem saber da história. E assim como Pedro, também tentou conversar com Alfredo. E assim como todos os outros, ele logo desapareceria. O espelho ainda está lá.
rachado, silencioso e observando. Alguns prédios não foram construídos apenas com cimento e tijolo. Foram erguidos sobre pactos, sobre sangue e sobre espelhos que nunca deveriam ser pendurados. Da próxima vez que você olhar para o reflexo da portaria, certifique-se de que está sozinho. Comenta aqui embaixo se você já viu algo estranho no seu prédio. E se essa história te arrepiou, deixa o like, compartilha com alguém que mora sozinho e se inscreve no canal. Porque às vezes, o porteiro não está te protegendo. Ele está te vigiando, por ordens de alguém que já morreu. E se o porteiro do seu prédio fosse o único que sabe que você está preso em um ciclo, e que já viveu aquele mesmo dia centenas de vezes? André era um jovem recém-formado que acabará de se mudar para um novo emprego em Belo Horizonte. Procurando praticidade, alugou um apartamento em um prédio simples, bem localizado e com um preço surpreendentemente acessível. O edifício Araxá tinha uma aparência nostálgica: corredores longos, iluminação amarelada, pisos de ladrilho antigo e portas que rangiam ao abrir. Tudo parecia perfeito, até o momento em que André começou a notar uma estranha sensação de repetição. Os sons do prédio pareciam acontecer sempre na mesma ordem. A senhora do 602 descia sempre com o mesmo vestido florido e dizia as mesmas palavras. O rapaz do 403 deixava cair as chaves no mesmo horário todas as manhãs. E, mais estranho ainda, o porteiro, um homem magro, com a pele pálida e olhos fundos chamado Mauro, sempre o cumprimentava com a mesma frase, do mesmo jeito, com a mesma entonação: "Bom dia, senhor André. Hoje será um longo dia, não acha?" Nos primeiros dias, André achou que era apenas um déjà vu recorrente. Mas então, começaram os lapsos de memória. Ele acordava e sentia que já havia vivido aquela manhã. As mesmas conversas, os mesmos ruídos no andar de cima, até mesmo os mesmos problemas com a conexão do Wi-Fi. Um dia, decidiu testar. Anotou tudo o que aconteceria em uma folha de papel: quem ele encontraria no elevador, o horário exato que o telefone tocaria e o momento exato em que a luz do corredor piscar. E tudo aconteceu exatamente como ele escreveu. Desesperado, confrontou Mauro na portaria. "O que está acontecendo comigo?" perguntou. Mauro apenas sorriu, com uma calma sobrenatural, e respondeu: "Algumas rotinas não podem ser quebradas, senhor André. O prédio precisa que você cumpra o ciclo." André tentou sair da cidade, mas sempre acabava acordando no mesmo dia, no mesmo apartamento, com a mesma frase do porteiro ecoando em sua mente. Ele estava preso em um loop, e o prédio parecia estar vivo, ou, pior, sendo controlado por alguém que entendia exatamente como manipular o tempo. André passou dias tentando escapar. Ele se trancou no apartamento, quebrou espelhos, cortou a energia, tentou até dormir no elevador. Mas nada mudava. Tudo recomeçava no mesmo ponto. Certo dia, ele decidiu invadir a sala da administração, onde Mauro passava a noite. Lá, encontrou uma parede coberta de registros, centenas de fichas, todas com o nome dele: André Souza, repetidas vezes, com anotações como: dia 112, reagiu; dia 207, tentou fugir; dia 300, começou a entender. Em choque, encontrou também fitas de vídeo com gravações dos corredores, todas com datas diferentes, mas mostrando os mesmos acontecimentos. Até que, em uma das fitas, viu algo que o paralisou. Era ele mesmo, mas de aparência mais velha, com barba e olheiras fundas, conversando com Mauro. Na fita, ele dizia: "Se eu esquecer de novo, me faça lembrar. Eu preciso sair." O Mauro do vídeo responde: "Ainda não é hora. O prédio ainda não escolheu seu sucessor." Era como se André já tivesse vivido tudo aquilo, esquecido e recomeçado. Inúmeras vezes. Atormentado, André confronta Mauro mais uma vez. "Você está fazendo isso comigo? Por quê?" Mauro responde, com uma expressão melancólica: "Porque antes de você, eu também era um morador." André não entende. Mauro então revela: o prédio precisa de alguém para manter o ciclo, alguém para segurar as pontas do tempo, para não deixar o caos entrar. Eu fui escolhido há muitos anos. E agora, chegou a sua vez. Em um piscar de olhos,
André acorda na portaria. Está sentado onde Mauro costumava ficar. Usa o mesmo uniforme. E quando olha para o espelho retrovisor da recepção, vê o rosto de Mauro encarando de volta. Ele tenta sair correndo, mas a porta não abre. Ele tenta gritar, mas ninguém escuta. Lá fora, os moradores vivem normalmente. E, do lado de dentro, o novo porteiro cumprimenta o primeiro morador do dia. Bom dia, Sr. Daniel. Hoje será um longo dia, não acha? Nem sempre o porteiro está ali apenas para garantir sua segurança. Às vezes, ele está te observando porque sabe o que vem depois. E se você, sem perceber, já estivesse vivendo o mesmo dia várias e várias vezes? Deixe seu comentário. Você já teve a sensação de que algo se repete de forma inexplicável? Compartilhe esse vídeo com quem diz que a vida anda sempre igual. E se inscreve no canal, porque a próxima história pode ser sobre você. Lembre-se, quando tudo parecer se repetir, talvez já seja tarde demais para escapar do ciclo. E se o porteiro do seu prédio soubesse exatamente quando você vai morrer, e tentasse te avisar todos os dias, sem que você perceba? Rafael era estudante de medicina e vivia sozinho em um prédio pequeno e silencioso no bairro da Liberdade, em São Paulo. Dedicado aos estudos, passava a maior parte do tempo entre livros e plantões no hospital universitário. O edifício onde morava era antigo, com poucas unidades e moradores discretos. Mas havia algo de diferente naquele lugar. Desde o primeiro dia, Rafael foi avisado pela síndica. Seu Roberto é o porteiro. Sempre muito gentil, mas às vezes diz coisas que não fazem sentido. Não se assuste. No começo, Rafael achou engraçado. Sempre que saía para a faculdade, seu Roberto dizia frases enigmáticas. Hoje ainda não ou amanhã, talvez. Às vezes, ele apenas olhava para Rafael com olhos tristes e dizia, aproveite o dia. Com o tempo, essas frases começaram a incomodar. Eram sempre ditas com uma precisão estranha, como se estivessem carregadas de algum significado oculto. Intrigado, Rafael decidiu prestar mais atenção. Começou a anotar tudo o que seu Roberto dizia. E então percebeu algo bizarro. Em dias nos quais acidentes aconteciam perto do prédio ou ele escapava de situações perigosas, o porteiro havia feito comentários mais específicos. Certa vez, Rafael quase foi atropelado ao sair da faculdade. E naquele mesmo dia, antes de sair, Roberto havia dito, o vermelho vai tentar te parar, mas você vai passar por cima. Isso não podia ser coincidência. Outra vez, um elevador quase despencou, um defeito elétrico que parou o prédio por dias. Na manhã daquele evento, Roberto havia dito, use as escadas hoje. Confie em mim. A partir dali, Rafael começou a seguir todos os conselhos, por mais estranhos que fossem. E sua vida parecia ser salva, dia após dia. Mas então, numa manhã cinzenta, ao sair para o hospital, o porteiro não disse nada. Apenas o encarou fixamente, com os olhos marejados. Sem pensar muito, Rafael perguntou, e hoje? Qual é o aviso de hoje? Seu Roberto apenas respondeu, hoje é o dia. E voltou a olhar para a portaria, sem dizer mais uma palavra. Desesperado, Rafael tentou interpretar aquilo como uma brincadeira de mau gosto. Mas algo dentro dele gritava o contrário. Ele cancelou o plantão, ligou para os pais, foi ao médico. Tudo parecia normal, mas a sensação de que algo terrível ia acontecer o acompanhava o tempo inteiro. Quando voltou para casa, foi direto até a portaria, mas seu Roberto não estava mais lá. Em seu lugar, havia outro homem, que explicou, seu Roberto se aposentou ontem. Disse que não poderia continuar depois de hoje. Aquilo fez o sangue de Rafael gelar. No apartamento, ele encontrou uma carta embaixo da porta. O envelope tinha seu nome escrito à mão, com a caligrafia trêmula do velho porteiro. A carta dizia, asterisco Rafael, tentei te avisar todos os dias. Eu via, eu ouvia. A morte não vem com aviso, mas às vezes, ela sussurra para quem escuta. Hoje é seu último ciclo. Mas há uma saída. Não entre no quarto 204. Não importa o que aconteça. Se baterem na sua porta, não abra. Se ouvir seu nome, finja que não é você.
Asterisco. Naquela noite, enquanto tentava manter a calma, Rafael ouviu uma batida na porta. Depois, outra. E então, uma voz. Rafael? Preciso de ajuda. Era a vizinha do 204. Mas ele sabia. Ela não estava ali naquela hora. Ela havia se mudado 2 semanas atrás. A voz continuava. Você está aí? Preciso de ajuda. Então, o som da chave girando na maçaneta, de dentro. A porta se abriu lentamente, mesmo com todas as trancas no lugar. Rafael tentou correr, mas as luzes se apagaram. Quando acordou, estava deitado na portaria. Ao seu lado, uma carta com o brasão do prédio e uma chave. Ele era agora o novo porteiro. E ao olhar para o relógio de ponto, percebeu, o nome de seu Roberto tinha sido apagado. No lugar, estava o seu. A partir daquele dia, Rafael passou a ver coisas que não via antes. Moradores cercados por sombras, conversas que se repetiam em eco, reflexos que não se moviam como deveriam. E, todas as manhãs, ele sabia exatamente o que dizer a cada morador. Como se já tivesse vivido tudo aquilo antes. Como se o prédio tivesse lhe passado o dom, ou a maldição, de saber quando cada vida chegaria ao fim. E ele começou a repetir o ciclo. Um morador por vez. Alguns porteiros estão ali não apenas para guardar o prédio. Estão ali para guardar o tempo, o destino e a fronteira entre a vida e a morte. Você já parou para ouvir o que seu porteiro tem a dizer? Talvez ele saiba algo que você não sabe ainda. Comenta aqui embaixo se você já teve um aviso estranho que te salvou de algo. Compartilha esse vídeo com quem nunca dá bola para os sinais. E se inscreve no canal, porque às vezes, a única coisa entre você e o fim é uma frase dita na portaria. E se o porteiro do seu prédio fosse o único capaz de impedir que criaturas de outro mundo atravessassem para o nosso, e um dia ele simplesmente desaparecesse? Juliana havia acabado de se mudar para o bairro do Catete, no Rio de Janeiro, depois de ser transferida de cidade por causa do trabalho. O prédio onde alugou um apartamento era antigo, imponente e carregava um ar de mistério. O Solar das Palmeiras, um edifício com mais de 100 anos, construído sobre os escombros de uma antiga mansão colonial. Os moradores eram poucos, quase invisíveis, e todos pareciam evitar conversar sobre a história do local. Na portaria, estava o Sr. Hermes, um homem alto, magro, de pele muito clara e olhos profundos, sempre vestindo terno, mesmo nos dias mais quentes. Educado, porém enigmático, ele parecia sempre saber quando Juliana ia sair, e mais ainda, parecia saber o que ela estava sentindo. Certa noite, depois de uma crise de ansiedade, ela desceu para tomar ar, e Hermes já estava esperando na porta com um copo de água e disse: "O lado de lá sentiu sua fraqueza hoje. Mas não se preocupe, eu estou aqui." Juliana ficou sem reação. "Lado de lá?" ela perguntou. Hermes apenas sorriu e respondeu: "Você ainda vai entender." Nos dias seguintes, Juliana começou a ouvir barulhos estranhos vindos das paredes. Sussurros em línguas que ela não conhecia, batidas rítmicas que aconteciam sempre às 3h15 da manhã. E, pior, vultos que pareciam atravessar os corredores sem deixar sombra. Certa noite, acordou e viu marcas no chão do corredor do seu andar. Como se algo com garras tivesse sido arrastado de porta em porta. Quando questionou Hermes sobre os ruídos, ele apenas disse: "Enquanto eu estiver aqui, nada atravessa. Mas minha permanência tem prazo." Juliana, assustada, tentou gravar os sons com o celular. No dia seguinte, o áudio estava distorcido, mas em meio aos ruídos, uma frase clara podia ser ouvida: "Porta aberta. Faltam 7." E então começou a contagem. Um morador desaparecia por semana. Primeiro, o senhor do 403. Depois, o casal do 501. Todos viajando sem aviso, segundo o síndico. Juliana não acreditava mais em coincidências. A presença de Hermes parecia ser o único equilíbrio entre aquele prédio e algo que tentava invadir, algo que vinha do lado de lá. Juliana decidiu confrontar Hermes. Queria saber a verdade. E ele revelou tudo. O Solar das Palmeiras foi erguido sobre um nó dimensional.
Um ponto onde o tecido entre realidades estava enfraquecido. De tempos em tempos, entidades tentavam atravessar, criaturas sem forma, que se alimentavam da energia dos vivos e manipulavam pensamentos, criando paranoia, terror e desespero. Hermes não era um porteiro comum. Era o último de uma linhagem de guardas, seres humanos treinados desde o nascimento para manter o equilíbrio entre os mundos. Mas sua missão estava chegando ao fim. Depois de mim, o prédio vai escolher alguém novo, ou todos aqui vão cair no escuro, ele disse. E no dia seguinte, Hermes desapareceu. Sem bilhete, sem despedida. E, naquela mesma noite, todas as portas do prédio começaram a bater sozinhas. As luzes piscaram. Gritos foram ouvidos por todo o edifício. E do espelho da portaria, vazava uma fumaça escura, densa, com olhos que brilhavam como carvões vivos. Juliana correu para fora do prédio, mas o portão estava selado. Os moradores restantes estavam em pânico. Algo havia se libertado. No desespero, Juliana voltou à portaria e no chão encontrou um crachá com seu nome, Juliana Campos, porteira. A estrutura do prédio tremeu. Vultos começaram a surgir pelas janelas. Mas assim que ela colocou o crachá no peito, tudo parou. As luzes se acenderam. O silêncio voltou. E os olhos da fumaça recuaram lentamente para dentro do espelho. Ela agora era a nova guardiã. Não porque escolheu, mas porque foi escolhida. Desde então, Juliana permanece lá, dia e noite, na portaria do Solar das Palmeiras. Atenta, silenciosa, porque ela sabe que um dia, alguém vai esquecer de fechar uma porta. E o que está do outro lado não precisa de muito para atravessar. Existem prédios que foram erguidos sobre mais do que terra e concreto. Alguns guardam segredos e fronteiras. E seus porteiros não estão ali apenas para controlar o acesso dos vivos. Às vezes, são a última barreira contra o que vive no escuro. Já pensou se no seu prédio também existe uma dessas portas? Comenta aqui embaixo se você já ouviu barulhos inexplicáveis onde mora. Deixa o like, compartilha esse vídeo com aquele amigo que mora sozinho e se inscreve no canal. Porque às vezes, tudo que separa você do lado de lá é um crachá pendurado no peito. E se o porteiro do seu prédio soubesse o que você faz quando ninguém está olhando, porque ele consegue ver tudo, até o que você mesmo esqueceu? Carlos era programador e vivia recluso. Tinha um emprego remoto, não falava com quase ninguém do prédio e gostava de manter sua vida privada ao extremo. Morava em um edifício discreto no centro de Curitiba, onde as janelas estavam sempre fechadas e o silêncio predominava. O prédio era antigo, mas bem conservado. E o que mais chamava atenção nele era o porteiro, Elias. Um homem na faixa dos 60, de fala mansa e jeito paternal. Carlos o cumprimentava com um aceno, mas evitava interações. Só que algo começou a incomodá-lo. Elias sabia demais. Ele comentava coisas que Carlos nunca havia dito, fazia observações sobre hábitos que ele tinha dentro do apartamento e, o mais perturbador, começou a lembrar Carlos de coisas que ele próprio não conseguia se lembrar. Você esqueceu de desligar o forno ontem, mas eu dei um jeito. Ou, não se preocupe com o barulho da TV às 3h30. Você estava sonâmbulo de novo. Carlos ficava confuso. Como Elias sabia dessas coisas? Não havia câmeras no interior dos apartamentos. E mesmo que houvesse, ele nunca instalou nada. Intrigado e, ao mesmo tempo, desconfiado, Carlos decidiu investigar. Vasculhou seu próprio apartamento à procura de câmeras escondidas. Nada. Instalou aplicativos de segurança para rastrear conexões externas. Tudo limpo. Mesmo assim, as coincidências continuavam. Um dia, ao sair para jogar o lixo, Elias comentou: "Não se assuste com o que encontrar no espelho hoje. A verdade vem quando a mente começa a se libertar." Carlos congelou. Aquilo parecia uma ameaça. Quando voltou ao apartamento, tudo estava igual, até ele olhar no espelho do banheiro. Por um segundo, viu a si mesmo com outra roupa, outro corte de cabelo, como se estivesse olhando para uma versão antiga dele. Piscar os olhos fez a imagem voltar ao normal. Mas ali começou o colapso.
A partir daquela noite, Carlos começou a ter lapsos. Memórias que não lembrava ter vivido. Sonhos que pareciam reais demais. Visões dele mesmo conversando com Elias, em cenários que nunca aconteceram. E em todos esses sonhos, Elias dizia: "Você apagou as lembranças para continuar vivendo. Mas a verdade não pode ser enterrada para sempre." Carlos finalmente decide confrontar Elias diretamente. Desce a portaria no meio da madrugada e encontra o velho sentado, como sempre, olhando para a tela de um monitor antigo. Na tela, em vez de câmeras comuns, imagens dos próprios moradores, mas não do presente. Cenas do passado. O passado de cada um deles. Elias olha para Carlos e diz: "Você finalmente começou a lembrar." Carlos exige respostas. E Elias conta tudo. O prédio onde vivia era mais do que uma construção física. Era um espaço onde memórias reprimidas eram armazenadas, protegidas por porteiros como ele, homens e mulheres encarregados de garantir que certos eventos nunca fossem lembrados. Carlos havia vivido ali antes, há muitos anos, e presenciado algo terrível. Algo que o fez pedir para esquecer. Você viu o que ninguém deveria ver. Pediu para apagar. Pediu para recomeçar. Mas a verdade sempre encontra o caminho de volta. Carlos tenta fugir, mas o elevador não funciona. A escada não leva a lugar algum. Tudo se repete. Cada porta leva de volta ao mesmo corredor. Preso no looping de sua própria mente. Depois de correr por andares que mudavam de forma, encontrar portas que levavam a lembranças distorcidas, Carlos acaba novamente na portaria. Elias está lá, mas desta vez, entrega uma pasta. Dentro, fotos, gravações e documentos, tudo relacionado a um experimento psicológico que ocorreu no prédio anos atrás. Carlos fazia parte dele. Era um voluntário que se tornou cobaia. As memórias que ele tentou apagar envolviam a morte de outras pessoas, e ele tinha sido o único sobrevivente. O projeto foi encerrado e o prédio lacrado por anos. Mas sua mente reconstruiu tudo, até que um novo porteiro assumisse para guiá-lo. Elias era só um reflexo da própria consciência de Carlos tentando avisá-lo. E, naquele momento, ao abrir a última gaveta da recepção, Carlos encontra seu próprio uniforme. No espelho, vê a si mesmo, mais velho, sentado no lugar de Elias. A realidade se dobra. Ele sempre foi o porteiro. Apenas havia esquecido. Nem sempre o porteiro está ali para abrir a porta ou receber encomendas. Às vezes, ele está tentando manter sua mente fechada. E se o que você esqueceu for exatamente o que te mantém vivo? Comenta aqui embaixo se você já teve a sensação de estar vivendo algo que já aconteceu ou se sentiu que alguém sabia demais sobre você. Compartilhe esse vídeo com quem vive esquecendo das coisas. E se inscreve no canal. Porque talvez você não esteja esquecendo. Talvez só esteja sendo protegido de si mesmo. E se o porteiro do seu prédio fosse o responsável por proteger os moradores, não de ladrões ou invasores, mas de algo que vive nos andares que oficialmente nem existem? O prédio onde Luana se mudou era moderno, recém-inaugurado e localizado na zona sul de Belo Horizonte. Tinha 15 andares, garagem automatizada, academia, coworking e um porteiro 24 horas chamado Vicente. Ele era um homem calmo, com um semblante sereno e educado, mas sempre evitava falar sobre o andar de cima. Luana estranhou isso desde o primeiro dia. No botão do elevador, após o 15º andar, existia um espaço vazio. Sem número, sem símbolo. Apenas um espaço. Certa vez, distraída ao entrar no elevador com compras nas mãos, ela encostou naquele ponto por acidente. O elevador subiu e parou. A porta abriu, mas à frente havia apenas um corredor escuro, com piso de concreto cru e um único som ao fundo, uma respiração lenta, profunda e claramente não humana. Luana apertou o botão do térreo em pânico e o elevador desceu. Ao sair, Vicente a esperava com o rosto sério. Ele não sorriu. Apenas disse: "Nunca toque naquele botão de novo." Dias depois, Luana tentou entender melhor o que tinha visto. Conversou com outros moradores, mas ninguém falava sobre o tal andar fantasma.
Alguns riam e diziam que era coisa de elevador velho, mesmo sendo novo. Outros mudavam de assunto. Um deles, o Sr. Álvaro, do 702, apenas murmurou: aquele andar não existe, até que você veja. Aí, ele passa a existir para você. Luana não conseguia esquecer o que ouvirá. Começou a pesquisar sobre o prédio. Descobriu que o terreno havia sido ocupado antes por uma clínica psiquiátrica desativada após denúncias de experimentos ilegais nos anos 70. O prédio fora demolido, mas os alicerces permaneceram. A construtora apenas os aproveitou. Vicente, o porteiro, parecia estar sempre atento aos moradores que se aproximavam demais do mistério. Ele os observava com olhar protetor, mas também como quem carrega um fardo. Um dia, Luana decidiu testar de novo. Subiu sozinha e tocou o botão escondido. Mas dessa vez, ela saiu do elevador. O andar era uma versão distorcida do prédio. Paredes cobertas de espelhos sujos, vozes sussurrando em línguas estranhas e portas numeradas com códigos indecifráveis. Em uma delas, Luana viu seu próprio nome. Ao tentar abrir, foi puxada por uma força invisível e jogada contra a parede. E então, surgiram figuras humanas, mas com os rostos borrados, como se fossem memórias incompletas. Elas a rodearam, repetindo frases que pareciam ser fragmentos de pensamentos que ela nunca teve. Você prometeu não voltar. A memória está corrompida. O porteiro falhou. Vicente apareceu. Simplesmente surgiu no final do corredor, vestindo algo que não era uniforme, mas uma espécie de túnica. Ele estendeu a mão, e os vultos sumiram. Esse andar é um eco do que foi esquecido. Um lugar que absorve o que a mente humana tenta apagar. Você não deveria estar aqui. Luana, em choque, perguntou o que aquilo significava. Vicente então revelou: o prédio tinha sido erguido como prisão espiritual. Não para guardar corpos, mas mentes. Mentes quebradas. E os porteiros eram os carcereiros. Guardiões dos portais que separavam o mundo físico das realidades fragmentadas. Cada morador que entra aqui carrega algo, e esse andar tenta puxar isso para fora. Vicente conseguiu tirar Luana de lá, mas com um aviso: agora que viu, você terá que escolher, esquecer ou vigiar. Nos dias que seguiram, ela começou a ouvir vozes em seu próprio apartamento. Vozes vindas do teto. Vozes que chamavam seu nome. Uma noite, ela acordou andando no corredor do prédio, sem lembrar como chegou lá. E do lado da portaria, havia um novo crachá com seu nome. Vicente havia desaparecido. Nenhum registro dele com a construtora, nenhum dado nos arquivos. Os moradores diziam que ele se aposentou. Mas Luana sabia. Ele havia sido substituído. E agora ela era a próxima. Sentada na cadeira da portaria, ela observava o elevador. E toda vez que alguém chegava perto do botão sem número, ela apenas dizia: não toque ali. Aquele andar não é para você. E o ciclo se repetia. Alguns andares não existem nos projetos. Mas isso não significa que eles não existam em outro nível. E às vezes, tudo que impede que ele se abram é um porteiro atento. Já sentiu que seu prédio tem mais do que deveria? Já viu um corredor onde não deveria haver nada? Comenta aqui embaixo. Deixa o like, compartilha esse vídeo com aquele amigo curioso demais e se inscreve no canal, porque talvez o próximo andar que você visitar não tenha volta. E se o porteiro do seu prédio não fosse apenas o responsável pela segurança, mas pelo equilíbrio entre a vida e a morte? Marcos sempre morou no mesmo prédio. Desde que se mudou para a cidade, ele ficou fascinado pela arquitetura do local, uma construção dos anos 50, de estilo brutalista, com sua aparência imponente e cheia de mistério. O prédio tinha 12 andares, e à primeira vista, parecia como qualquer outro. Mas havia algo que sempre chamava a atenção de Marcos: o porteiro. Seu nome era Sr. Gastão, um homem de pele escura, com olhos penetrantes e uma voz calma, quase hipnótica. Marcos o cumprimentava diariamente, mas sempre sentia que o porteiro olhava para ele com uma intensidade peculiar. Algo que ele não conseguia entender.
como se o Sr. Gastão soubesse de algo que Marcos ainda não sabia. E quanto mais Marcos pensava nisso, mais estranho tudo se tornava. O porteiro nunca falava de sua vida, nunca contava nada sobre si. Ele parecia estar ali, apenas como uma sombra, cumprindo seu papel, mas com uma presença tão forte que fazia Marcos se sentir desconfortável. Uma noite, depois de um dia cansativo, Marcos desceu para pegar o correio. O prédio estava silencioso, como sempre, exceto por uma luz fraca que vinha da portaria. Ao passar pela recepção, ele encontrou o Sr. Gastão sentado em sua cadeira, olhando fixamente para a rua. Marcos perguntou se estava tudo bem. O porteiro sorriu levemente, mas não respondeu. Em vez disso, apontou para o relógio na parede, dizendo: "Está quase na hora. Você vai ver a verdade em breve." Marcos sorriu, achando que fosse apenas uma brincadeira. Mas aquela frase ficou ecoando em sua mente. A sensação de inquietação aumentou. Naquela mesma noite, Marcos teve um pesadelo estranho. Ele estava de volta ao prédio, mas o lugar parecia diferente, escuro e distorcido. O elevador não estava mais no térreo. Ele desceu até o subsolo, onde encontrou portas fechadas, uma delas com uma inscrição que dizia: "A entrada para a morte." Mas o que mais lhe chamou a atenção foi o reflexo do Sr. Gastão no espelho. O porteiro parecia mais jovem, mas com uma expressão triste e sombria. Na manhã seguinte, Marcos tentou ignorar o pesadelo, mas algo estava diferente. Ele notou que ninguém mais no prédio falava com o Sr. Gastão. Os outros moradores evitavam olhar para ele, como se o temessem. Isso o deixou ainda mais curioso. Marcos decidiu investigar. No final de semana, ele subiu até o terraço para explorar o prédio por completo, em busca de respostas. Foi quando encontrou uma porta trancada, escondida atrás de uma parede coberta de musgo. Ao usar uma chave que encontrou na portaria, ele abriu a porta e entrou em um pequeno corredor escuro. Lá, ele descobriu um conjunto de fotos antigas do prédio e seus moradores. Mas havia algo estranho nas fotos. Em todas, o Sr. Gastão estava presente. Ele era o porteiro de todos os moradores, mas em todas as fotos, ele parecia ser mais velho, mais cansado. Em uma das imagens, ele segurava uma vela acesa, com uma expressão de desespero. Marcos ficou horrorizado quando percebeu o que estava vendo. O Sr. Gastão não era um simples porteiro. Ele estava ali para cumprir um papel muito mais sombrio. O prédio, que à primeira vista parecia uma construção comum, era um lugar onde as pessoas que morriam inexplicavelmente eram preservadas na memória, em uma espécie de limbo. E o Sr. Gastão? Ele era o guardião do ciclo entre a vida e a morte, um ser que não envelhecia, mas que sofria, sozinho, pelo peso de proteger essas almas. Marcos saiu correndo do prédio, tentando entender tudo o que havia descoberto. Mas quando ele se virou para olhar uma última vez para o edifício, viu o Sr. Gastão na janela do 12º andar. O porteiro olhou fixamente para ele, com seus olhos profundos, e disse: "Agora você sabe. Quando é sua hora, você virá para cá também." E, em um piscar de olhos, o Sr. Gastão desapareceu. No dia seguinte, Marcos não apareceu para o trabalho. E ninguém mais o viu. Mas os moradores do prédio começaram a notar uma mudança. Agora, sempre que um novo inquilino se mudava, o Sr. Gastão dizia, com um sorriso enigmático: "É só uma questão de tempo." O que se passa dentro de um prédio pode não ser o que parece à primeira vista. E o que você acredita ser só um simples porteiro, pode ser o guardião de algo muito mais profundo. Já sentiu que alguém, sem você perceber, estava sempre lá, observando você de perto? Comenta aqui embaixo o que você acha dessa história e se inscreve no canal. Porque a linha entre a vida e a morte é mais tênue do que imaginamos. E às vezes, o porteiro é o único que sabe disso.